alguns aspectos interessantes que podem nos ajudar a pensar na valorização da característica do ser humano, na sua singularidade, na sua abertura ao todo, na unidade, que nós não podemos considerar como uma engrenagem, é uma pessoa. Então, nós temos que conhecer a pessoa e as suas necessidades, e é uma forma empática, isto é, colocando-se no lugar do outro, de inserir o colaborador de forma humana dentro da nossa organização, dentro da empresa. Aqui eu vou trazer para vocês a sugestão de assistir alguns trechinhos, que tem bastante coisa no YouTube, desse artista, o Charles Chaplin, do tempo do cine mudo, onde faz uma crítica fortíssima àqueles começos do desenvolvimento industrial, através do Taylorismo, né, que foi uma grande abordagem no sentido da produção em massa. Então é uma crítica àquela extrema padronização de processos, rapidez, produtividade. Todos são valores que aumentavam a produção e fazia com que barateasse o preço de todos os equipamentos, no caso do automóvel. Então, Charles Chaplin faz uma crítica em que o ser humano é colocado na linha de produção, e aqui mostra ele numa engrenagem, ela ainda funcionando e montando essa engrenagem dentro da empresa. Então, a pessoa humana tem que ser valorizada como é que ela é, com a dignidade do ser humano, que é um ser individual, é um ser que tem uma dignidade, que não pode ser tratado como objeto e que deve ser respeitado a sua liberdade. E quando está dentro da empresa, ele está ali a serviço, mas a sua atividade não pode ser uma atividade aviltante, arbitrária, onde ele se diminui como pessoa, onde é tratado longe daquilo que se supõe a dignidade do ser humano. Então, eu estou aqui sugerindo que vocês vejam esse videozinho. Tem um trechinho do vídeo que eu achei muito importante, muito legal, que trata dessa questão da pessoa humana, a relação do Beto com relação ao seu chefe, e como há um desrespeito, e como isso fere a pessoa e acaba provocando aquela atitude interior de raiva, de desespero, de angústia no trabalho. Então, Beto no trabalho, Os Incríveis, vocês podem acessar através do próprio slide nesse link do YouTube. E aqui vocês procurem anotar o que é a mensagem, do que está provocando esse chefe quando ele está violentando a intimidade, a liberdade, a consciência e os valores da pessoa, do seu subordinado. E o que é uma organização? É um conjunto, nós sabemos que a organização é um conjunto de pessoas que se organizam em atividades, cada uma dentro da sua experiência, para atender necessidades humanas. Para isso estão as organizações. E a organização é uma instituição da sociedade para ajudar a que ela funcione bem. Então, nós estamos numa sociedade feita de muitíssimas organizações, de todos os tipos, de caráter comercial, de caráter humanitário, de caráter educativo, cultural. E esse leque enorme de instituições foram se desenvolvendo, que transformou a nossa sociedade numa sociedade de organizações, cada uma com missões peculiares, diferentes umas das outras. Faz parte do nosso programa que nós vejamos essa parte do vídeo do Chaplin, e é uma situação cômica numa linha de produção para nós discutirmos o que está acontecendo, e também isso poderá ser questão de trabalhos que nós vamos pedir, avaliações de vocês, questões de provas. É bom assistir esse trecho do vídeo, que deve dar uns 9, 10 minutos, a ver como ele está sendo tratado e o que corresponde à mentalidade da gestão de pessoas. Vamos lá assistir, então, esse vídeo a partir dos slides da nossa disciplina. Agora nós vamos aprofundar nossos estudos analisando as instituições todas sociais e de que forma o indivíduo se insere na sociedade, e continuar com uma formação mais técnica, apresentando os fundamentos da estrutura organizacional e do comportamento organizacional. Toda empresa, organização, ela tem uma série
de participantes. Ela afeta a empresa, ela serve à sociedade, ela obtém recursos da própria sociedade e ela presta uma missão. Ela tem uma função social. Ela se organiza para gerar trabalho, ela se organiza para atender necessidades. Então, quais são todos aqueles que nós chamamos de stakeholders, todos os participantes, todos os envolvidos? Governo, mão de obra, pessoas, a própria concorrência, outras instituições ou empresas, a comunidade, o serviço que ela presta à comunidade, os consumidores a quem está, os seus produtos, os seus serviços estão atendendo, a tecnologia que ela emprega, os sindicatos que fazem o papel de interação, de integração e de balizas para a ação da empresa em função da sua atividade laboral, o sistema financeiro, que tem uma importância grande para alavancar a empresa, para gerar todas essas funções que são previstas, e os fornecedores, que são parceiros importantes da organização. Todos eles a gente chama de stakeholders, isto é, todos os participantes, todos os afetados. E além dos colaboradores, além dos donos ou daqueles que dirigem o negócio ou a atividade, está a sociedade, é o serviço que presta à sociedade. Os fornecedores são parceiros da atividade da empresa. Eu queria ainda ver com vocês o desenvolvimento da atividade como pessoa, uma proposta de verem também esses 2 trechinhos de vídeos e responderem essas questões. Vocês mesmos vão fazer uma análise do que está acontecendo nesses trechos desse filme, A Procura da Felicidade. Como é que as pessoas se realizam? O que são os sonhos? Porque realmente o filme que se passa com uma pessoa que realmente foi um caso real, uma pessoa que era um vendedor de um aparelho ainda dos anos 60, início dos anos 70, um aparelho que já tinha mudado de tecnologia, era um vendedor de uma espécie um aparelho que fazia radiografias para detecção de algumas doenças. Porém, já estava superada aquela tecnologia, ele estava tinha investido muito, tinha muito estoque dessas. E o grande problema desse senhor é a questão do posicionamento profissional. Há uma transição de profissão e se vê que durante todo o seu percurso é uma pessoa que começa do nada e que acaba sendo um fantástico executivo da área de finanças nos Estados Unidos. A relação é muito humana entre ele e o filho e também como lida com a questão do trabalho. Então vocês podem ver esse vídeo no próprio slide, vocês clicando aqui em cima, entram direto no YouTube.